Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar, então, a Nath aí com a palavra, que hoje é a aula dela. Léo, passo a palavra para vocês. Ok. O Léo não vai estar hoje. Ele teve um compromisso, já estava marcado, já tinha um tempo, então serei só eu. Você e nós todos. Só eu, os espíritos, vocês e é isso aí. E aí eu trouxe uma mensagenzinha, não vou colocar aqui, mas eu vou ler para a gente poder fazer a prece, tá bom? A mensagem é do livro Palavras do Coração, de psicografia do Chico, né, e Espírito Meimei. E o nome da mensagem é Coragem no Caminho. Se chegaste aos dias anuviados de pranto, à vista de ocorrências infelizes, acende a luz da esperança e caminha adiante, olvidando na retaguarda o que te possa parecer aflição e desengano. Outro dia, com novas emoções, espera-te amanhã, renovando-te a vida. Circunstâncias inesperadas te deslocaram da segurança em que te vivias, arrojando-te nas dificuldades do começo da existência. Esquece quantos te surgiram por instrumento de inquietação e lembra-te de que as oportunidades de trabalho continuam brilhando para os que não se deixam vencer pelo desânimo. Pessoas queridas talvez se te hajam transformado em obstáculos à paz, compelindo-te à travessia de espessas nuvens de lágrimas. Esquece os que se acomodaram com atitudes irrefletidas e pensa nas dedicações sinceras que te felicitam as horas. Alguém a quem amas enternecidamente haverá falhado nos compromissos assumidos, relegando-te ao abandono. Esquece o menosprezo de que terá sido objeto e conserva a imagem desse alguém no tesouro de tua gratidão, pela felicidade que te deu, e prossegue em frente, na certeza de que a vida te ofertará estradas novas para a aquisição de alegrias diferentes. Acontecimentos calamitosos te impeliram a vacilar nos fundamentos da fé, ainda insegura. Esquece, porém, os fatos amargos e adianta-te na jornada para adiante, valorizando os recursos espirituais de que dispõe, recordando que o céu continua alentando a última planta das últimas faixas do deserto e revigorando o verme da mais oculta reentrância de abismo. Seja qual seja o tipo de provocação que te incline ao desalento, vence o torpor da tristeza e segue para a vanguarda de tuas próprias aspirações. Da imensidão da noite nascerá sempre o fulgor de novo dia. Não te permitas qualquer parada nas sombras da inércia. Trabalha e prossegue em frente, porque a bênção de Deus te espera em cada alvorecer. Então vamos fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento até o Mestre Jesus e aos espíritos amigos que nos acompanham. E vamos agradecer por mais essa união, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos bem, de estarmos aqui falando em Teu nome. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, abençoe aqueles que passam pelas infinitas dificuldades, que a Sua luz e o Seu amor possa adentrar o coração de cada um. Obrigada e que assim seja. Achei muito interessante esse capítulo. Eu fiz esse capítulo de hoje, eu estava igual o Carlão no capítulo da Escola de Médiuns, né, do capítulo que a gente está estudando na quarta-feira. Eu comecei a grifar, quando eu vi, o capítulo estava todo amarelo. Bem-vindo à nossa realidade. Rapaz, a primeira frase tem 4 palavras e já me botou para pensar assim um bocado. A coragem de Jesus, exclamação. Eu falei, que frase é essa, meu Deus do céu? Como é que a mulher começa com uma frase dessa assim? O que ela quis dizer? Aí eu fui perceber, né?
a coragem de Jesus, assim, com exclamação, né? Exaltando. Aí eu falei, a coragem de Jesus? Mas por que a coragem de Jesus? Coragem não é uma só? Não é uma virtude? Alguns têm mais ou têm menos. Aí eu fui perceber essa nuance, né? Pelo menos, né, com a minha limitação, tentar perceber, tentar captar o que a Joana quis dizer aí. E aí eu me deparei que, de fato, a coragem de Jesus era diferenciada. Era uma coragem diferente. Era a virtude da coragem por excelência. Então, não era uma qualquer coragem, não é uma coragem, aquela que a gente esboça às vezes, né, de forma temerária, não é aquela coragem vacilante, a coragem humana, digamos assim, né, do nosso mundo atual, mas a coragem realmente de Jesus é diferente. Assim como a gente também estuda e já percebeu, por exemplo, que o amor, a gente ainda não consegue saber o que é o amor na sua plenitude. A gente está longe ainda, né, de descobrir o que é isso, de vivenciar isso. Mas a gente já estudou e já percebeu nos estudos do Espiritismo que a gente está aprendendo já expressões do amor. E aí eu imaginei assim um paralelo que a gente pode experimentar expressões da coragem, mas a coragem de Jesus, que acredito ser a coragem plena, né, inteira, completa, ela realmente a Joana é muito feliz quando ela fala, quando ela nomeia a coragem de Jesus para exaltar essa virtude da coragem, mas no seu patamar máximo. Então, enfim, já comecei refletindo demais na primeira frase do capítulo. Natália, voltou? Voltei, estava terminando. Ainda bem que você começou aí. É isso mesmo, assim, que a gente vai tratar hoje, né? Que não é qualquer coragem. E aí, falando, né, trazendo um pouquinho, né, do exemplo para exemplo, né, do que você está falando aí, já começa com a coragem dele vir aqui para a Terra, né? Para cuidar da gente já. Então já começa aí. Então, o tamanho dessa coragem, né? A coragem de Jesus, realmente. E aí eu quis, assim, para a gente poder começar, eu quis trazer uma coisinha aqui para vocês. E aí eu quero que vocês me respondam. Vou passar aqui. Eu trouxe aqui um título de algumas notícias, né, que a gente foi buscando, assim. E aí, o título da notícia é esse, né? Pedagoga é demitida após levar noiva à confraternização. Seria a confraternização do trabalho, né? E aí, o que eu quero saber de vocês é, dentre uma situação dessa, né? Vocês trabalhando na mesma empresa do que essa pessoa, ou estando próxima no momento que aconteceu a situação, né? O que vocês fariam, estando próximos, no caso? O que vocês fariam? E podem ser bem sinceros, assim, se não faria nada, se não. Vou deixar vocês responderem. Olha, é delicado, né? Porque envolve delicado no sentido de que envolve uma questão de trabalhista. Então, por exemplo, se essa pessoa, né, que por conta nitidamente, né, de um preconceito de gênero, perdeu o emprego, né? A empresa teve como é que fala assim, não se preocupou em esconder nada, né? Deixou nítido que a demissão se deu em virtude daquilo, por mais que ela não tenha talvez manifestado assim o motivo da demissão, porque a pedagoga é homossexual. Não vai nunca constar isso, né, como motivo de demissão, mas a forma como deve ter ocorrido
deixou claro para todo mundo, é tanto que virou notícia. Então, uma empresa assumir isso, assumir publicamente que é adepta dessas práticas, é algo muito infeliz, algo realmente muito preocupante, né, que a empresa não sequer, nem sequer tenha o cuidado de, a preocupação em mascarar, em dissimular, em, sei lá, deixa a coisa aberta, né, o preconceito escancarado. Então, se ela tem essa atitude de demitir um funcionário por conta de uma questão de preconceito, acredito que quem se manifestasse em favor dessa colega estaria com um emprego em risco. E por isso que eu falo que é delicado, porque realmente colocar o emprego em risco, sabendo que muitas vezes a sua família como um todo, né, depende daquele salário, depende daquele sustento, é difícil realmente a gente se colocar na condição de ir em apoio a essa colega de trabalho. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que eu tentaria fazer alguma coisa, um respaldo, um resguardo jurídico qualquer, sei lá, de sindicato, alguma coisa assim, mas tentaria fazer alguma coisa para reverter isso aí, para dar um apoio para ela, ou na pior das hipóteses, assim, se eu não me visse com coragem suficiente para enfrentar a empresa, acho que no mínimo eu procuraria sair da empresa, viu, porque permanecer numa empresa que tem esse tipo de política e de cultura realmente é muito lamentável, é deprimente. Mas eu acho que o que a Adriana colocou é muito interessante, muito importante também. Mas eu acho que é exatamente esse de você como se colocar, né? Porque mesmo sabendo que isso poderia acontecer, mas se a gente se coloca, se manifesta, aí você gera uma condição de trazer isso a público e de repente a empresa entender que aquele processo não deve ser realizado, não acontece mais, por mais que possa acontecer, mas não deve acontecer de novo, porque outras pessoas também se manifestaram dentro da própria empresa, né? Porque vamos supor, chegasse a um ponto assim de toda a empresa se manifestar contra, e aí seria uma coisa assim que ela não poderia demitir todo mundo, até porque ela, se tratando de uma escola, ela não ia admitir todo mundo, né? Mas se todo mundo se colocasse de uma forma assim, muito do lado daquela pessoa a qual ela foi demitida por essa condição, assim, a empresa repensaria esse ponto, né? Por mais que de repente ela punisse algumas pessoas, né? Mas de repente isso causaria um momento de reflexão, de repente de processo de mudança, mesmo que não fosse de imediato, né? Mas eu acho que era se colocar realmente contrário ou fazer como você colocou, de repente buscar meios legais que poderia realmente assim auxiliar a pessoa a reverter isso, mas deixar claro que a grande maioria também não concorda com aquele tipo de postura, né? Acho que seria isso, no meu caso. Mais alguém sobre esse caso? Tem outros casos? Tem. Então vamos para o Ah, próximo. Mais um. Jornalista relata racismo em salão de beleza da Oscar Freire. Ele ficou uns 3 minutos rindo e falando alto em tom de deboche, contou. Isso era uma mulher que foi ao salão de beleza e acabou sofrendo racismo, né, dentro do salão de beleza. E aí também é outra situação, assim, né, que eu pergunto, o que é que vocês fariam, né, vendo ali a pessoa, né, nessa situação, vocês estando perto, né, para as mulheres, vocês estariam estando ali sentadas na cadeira ao lado, fazendo o cabelo, fazendo as unhas, ou então, né, homens que vão à barbearia, não sei. Como vocês iriam agir numa situação dessa? Bom, Natália, posso falar? Claro. Bom, eu acho que nesses casos, tanto num quanto no outro, né, eu acho que como a gente, como cidadão, como ser humano, a gente não pode ficar calado, não pode se omitir, né? Você não pode fingir que não é contigo, tá entendendo? Isso aí que eu acho que é o nosso problema, né?
A gente tem que conversar, a gente tem que questionar, né? Tem que orientar, tem que dizer, e, no último caso, procurar os direitos. É isso, eu acho que não se pode, de fato, permitir, né? Porque isso, infelizmente, ainda está no cerne do ser humano, né? Essa questão de preconceito, isso não pode. De fato, acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Isso que é importante. Acho que a gente tem que viver num estado de direito e todos têm que respeitar uns aos outros. Não adianta simplesmente um respeitar. Acho que a sociedade, de modo geral, tem que se respeitar. Então, nesses casos também, tem que se tiver próximo, tem que falar. Tem que dizer que aquilo ali não é correto. E caso contrário, se for uma coisa muito agressiva, aí a pessoa tem todo o direito, né, por lei, constitucionalmente falando, vamos dizer assim, de procurar seus direitos, né? Não se pode omitir, não se pode... Isso não é uma questão de indulgência, não é questão de você ser indulgente, né, para com as faltas alheias. É uma questão, sim, social, é uma questão de você defender o próximo, principalmente aquele que está sendo, independentemente, está sendo atacado, né? Uma vez, eu posso falar só um caso rapidinho? Claro, pode sim. Olha, é coisa rápida. No caso anterior, de homofobia, né? Uma vez estava dentro do ônibus, tinha duas jovens, né? Lá no fundo, eu vi que elas estavam acomodadas, mas não estava prestando muita atenção, sabe? Então, mas tudo bem. E de repente o ônibus parou, e aí teve um engarrafamento, aí parou na parada, e elas desceram, e desceu um senhor de idade. Você acredita que o senhor de idade pegou a pedra, bateu, começou a atacar nas duas? Eu falei, mas senhor, por que você está fazendo isso? E eu não tinha percebido que elas eram homossexuais. E elas falavam assim, mas eu não sei, ele de repente começou a jogar pedra na gente. Eu falei, não, você não vai jogar pedra nelas, não. Aí eu percebi que elas eram homossexuais. Só já se vê, ele saiu correndo, sabe? Ué? Então, quer dizer, a gente precisa de respeito, sabe, na sociedade. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais, né? Tem que respeitar, tem que ter... E o respeito é mútuo, né? Então, enquanto a sociedade se ficar calada nesses casos de preconceito, de racismo e tudo mais, aí a sociedade vai sempre perder, né? Cada um tem que falar, não, sem agressividade, né? Procurar dialogar, debater, para que as coisas voltem para o ponto certo de respeito coletivo, né? É isso. É isso mesmo, Chico. Alguém mais? Então eu vou para o último caso. Natália, Oi. eu estava pensando, a coragem que as pessoas que veem acontecer um caso desse e tomar partido e fazer alguma coisa, deve ser maior do que a coragem daquele que aquele teve de assumir o preconceito, porque é preciso muita coragem a pessoa tomar partido de alguém que está sendo injustiçado, mas também é uma coragem a pessoa mostrar para os outros que é uma pessoa preconceituosa. Eu fiquei pensando nessas duas coragens aí. Sim, Cidinha, é bem o que a gente estava falando, né? Eu vou fazer esse paralelo logo, logo. Só quando a gente sair desse terceiro caso aqui. E esse daqui foi um caso de intolerância religiosa, né? O homem sofre intolerância religiosa em delegacia ao denunciar que foi vítima desse tipo de crime. Diz Federação de Umbanda em Goiás. E aí, nesse caso, né? Se vocês estivessem dentro da delegacia, ou né, se fossem algum funcionário, alguém que estivesse lá para resolver alguma situação, e vissem né, esse tipo de situação acontecendo, o que vocês fariam, né? Ninguém? Oi, boa noite. Oi. É a Leila. Quando a gente se depara com as três situações, é muito difícil a gente ter reação de momento, né? Muitas vezes, quando é um caso muito extremo, a gente já
depende muito da pessoa também, se for um pouco estourado, assim, né? Se não tiver receio, porque hoje em dia a gente fica com medo até de uma palavra, né? De ser mal interpretado. Então, assim, e eu lembrei de uma situação que me chocou muito. Eu acho que casa muito com as três, assim. Eu estava lá no conjunto, na fila do peixe na rede, que eu gostava muito de comer lá. E aí sentou uma pessoa nas mesinhas que ficam em frente ao peixe na rede, com a pastinha com currículo. E aí eu não sei se era o gerente, se era o coordenador lá, chegou para a pessoa e falou assim: olha, você não pode ficar aqui não. Aqui só os clientes. E eu tava na fila esperando. Tava eu e uma amiga. Aí eu perguntei, pô, não é, mas por quê? Aqui é um local público, né? Não tá escrito que só quem paga vai sentar aqui, porque eles tipo cercaram, né? Aí falou assim, não, mas não pode não. Só quem for consumir. Aí eu peguei e virei e falei, ó, então a gente não vai comer aqui. E aí depois desse dia eu tomei birra do peixe na rede e nunca mais fui lá. Mas assim, porque a gente viu de imediato. Muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente não sabe como agir, né? Igual ao primeiro caso da pedagoga lá. Muitas vezes você está vinculado à empresa, você é recente, você precisa daquele emprego. Então, tem toda uma história por trás. Eu lembro que o meu chefe, uma vez, foi fazer uma fala para as marisqueiras, lá na Câmara. E ele falou uma frase muito machista, sabe? Ele falou, tipo assim, que as mulheres faziam tudo, mas ainda, querendo ou não, elas dependiam do homem. Era mais ou menos assim o contexto. E aí, quando ele saiu, eu falei assim, olha, essa frase foi infeliz, essa frase não foi legal. Ah, mas vocês também, vocês acham errado tudo, que não sei o quê. Mas isso era eu falando, né? Depois, quando encerrou, quando ele já tinha se ausentado, uma pessoa falou que a fala não tinha sido correta, que não sei o quê, talvez não tinha se expressado bem. Aí, depois eu mostrei para ele o áudio, o vídeo. Aí eu falando, tá vendo? Porque às vezes nem a pessoa percebe o que tá fazendo. Às vezes é por maldade, por índole mesmo, mas às vezes no falar, assim, eu não falo a atitude dos três que tiveram aí, né? Mas muitas vezes as pessoas precisam se desconstruir para entender que ofende o outro, né? Porque, é só um comentário, só falei que o cabelo, igual a mulher uma vez falou que o cabelo da Ludmilla era igual um bombril. Para ela, talvez, seria só um comentário, porque ela já tinha vivido aquilo a vida toda. Mas não é uma ofensa para quem está sentindo. Né? Então, assim, para a gente ter o certo cuidado. E a gente ter a coragem também de poder defender o outro. Porque muitas vezes a gente fica com receio, né? Fica acanhado, fica com vergonha, tem medo do que pode vir, né? É bem isso, né? O que a gente estava, que o Adriano comentou e o que a gente estava comentando. Vou passar aqui. Que é essa, né? Essa coragem, a coragem de Jesus, quando ela fala, né? Que é essa coragem que a gente está começando a ter, né? Assim, de realmente ir em luta do outro, ir em defesa do outro. A gente, por muito tempo, coisas assim ficaram como se fossem escondidas, ocultas, e ninguém nunca falou nada, ninguém nunca iria falar nada, né? E dentre essas situações, hoje a gente já consegue agir, e hoje a gente já consegue falar, hoje a gente já consegue pensar sobre, e trazendo para a coragem de Jesus, essa era a coragem dele. Então ele não se importava com a opinião dos outros, ele não se importava, né, com o que poderia acontecer, ele ia lá e fazia. Se era em prol do outro, se era em prol do bem, ele ia lá e fazia. E aí é quando ela fala, né, no capítulo, que em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Então imagina naquela época, né, Jesus estando com aquelas pessoas, né, com as pessoas
mais pobres, com as pessoas que eram, né, faladas que tinham uma má vida, com pessoas que eram mesmo excluídas da sociedade. E aí até no capítulo ela dá o exemplo, né? Ela fala, apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres, deu o exemplo do samaritano, que era uma pessoa que era, né, julgada, que era uma pessoa que todo mundo não considerava, né, uma pessoa que pudesse fazer o que fez, né, na história que Jesus contou. Então, era essa a coragem de Jesus, e que a gente está aprendendo, né, algumas coisas a gente está aprendendo só agora. A gente está entendendo só agora. Eu quis trazer esses casos assim para mostrar isso para a gente, porque realmente em muitas situações a gente acaba se calando, a gente acaba se omitindo por medo, por timidez, né? Por, por pensar demais no que pode acontecer. E acaba que a gente deixa de agir de uma forma correta, de uma forma em prol do outro, por, por medo. E que, né, Jesus mostrou que essa era a coragem dele. Então ela fala aqui também que ele nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? De estar tendo que concordar com algumas situações, ou estando dentro de algumas situações que a gente não concorda, mas porque estamos inseridos dentro de um contexto social, ou um contexto profissional, ou algo assim, a gente acaba, aceitando, né, entre aspas, certos tipos de coisa. E aí ele fala: "Com a hipocrisia travestida de honestidade e com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas". Então, Jesus naquela época, ele já foi ele foi um grande revolucionário. Coisas que a gente vê acontecendo agora, né, de pessoas se manifestando, de pessoas, falando, né, colocando a boca do trombone, Jesus já fazia naquela época. E é por isso que a gente trata isso, né, e ela fala aqui também que a luta dele foi uma vida de constantes desafios, porque ele ia contra o que a sociedade naquela época fazia. E aí já foi, né, essa imensa coragem que a gente vê. Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem me interromper. E aí trazendo também o que ela fala sobre, né, a postura de Jesus, o comportamento que ele tinha. Que era, né, ela fala que ele era sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Então, que Jesus sabia também se portar diante de cada situação que ele passou, de cada pessoa que passou na vida dele, ele se portava, né, de uma mesma forma. E aí ela traz, né, que viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Então, muitas vezes, disso que eu falei também, a gente se vê dentro de situações que a gente, é como se a gente estivesse preso ali, a gente não vê uma forma de lidar com aquilo, a gente muitas vezes não concorda, muitas vezes a gente, não acha legal, a gente acaba se submetendo a isso, acaba passando por aquilo, por medo, por achar que vai ter alguma consequência para a gente se manifestar, e
E Jesus vem mostrando que não é assim, né? Que a gente precisa ter essa postura e uma só postura diante da nossa vida. Então, eu trouxe essa imagenzinha também porque, assim, muitos, né, fazem uma mesma coisa sempre, igual, e não é porque todo mundo está fazendo igual que a gente deve fazer também. Não é porque todo mundo está, porque estão falando mal de fulano, porque eh, todo mundo está agindo dessa forma que eu vou agir também. Então, ela traz muito isso, que Jesus agiu de forma correta, né? Dentre, íntegra em toda a sua vida, que ele seguiu e teve a mesma postura diante de qualquer pessoa que fosse, né? Seja ela de uma situação, né, mais difícil, uma situação de pobreza ou de doença, tanto para aqueles que eram considerados os mais poderosos, né, os mais ricos, que a postura dele sempre foi a mesma em todos os momentos. E também dentro da sua casa, com sua família, com aqueles que conviviam, né, com ele nos seus momentos de viagens e tudo. Então, em todos os momentos, ele teve uma só conduta. Eu achei interessante, Nath, novamente a gente volta àquilo que a gente até já destacou nas outras aulas, de que os capítulos, os temas, eles se entrelaçam, né, e eles conversam um com o outro. E esse tem total conexão com os que a gente já estudou anteriormente, né, sobre o dever, sobre essa questão da coragem como sendo a fidelidade, sobre a honra. Esses temas todos, eles estão conectados. Que a coragem de Jesus, que ela usa, então, como o foco para nos convidar a desenvolvermos isso em nós, é essa de ser fiel, né? Da fidelidade com o que é certo, com o que é bom, que a gente coloca lá, a gente observa lá no Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade, né, é questionado sobre como a gente faz para diferenciar o bem do mal. E aí ele fala, né, observa o que você gostaria que te fizesse e o que não te fizessem. E isso aí nisso a gente tem um roteiro infalível. Observa isso e não há como falhar. A consciência vai dizer se a gente gostaria de ser beneficiário ou não daquela situação, alvo ou não daquela conduta. Então, essa questão essa coragem de Jesus, ela se destaca porque a fidelidade dele era com Deus, é com Deus, né? Então é uma fidelidade absoluta. Às vezes nós somos até fiéis a alguns princípios, alguns valores, mas em outras questões a gente falha e a gente deixa a desejar, ou seja, a gente acaba traindo a confiança, acaba não sendo condizente com aquilo que a gente prega, né? Então, a coragem, a verdadeira coragem é essa, de, como você falou, de ter o mesmo proceder ou ser movido pelos mesmos valores e princípios em qualquer que seja a situação. Jesus, ele se mantinha assim, ele tinha coragem de não se afastar de Deus e da lei de Deus em nenhum momento, mas, como ela própria diz no capítulo, ele trazia uma palavra para o sofredor que era diferente da palavra que ele trazia para os hipócritas, os perseguidores, né? Ou seja, fiel ao mesmo princípio, ele tinha atitudes diferentes com os diferentes, porque é nisso que está a beleza, né? A grandiosidade, é ser diferente com os diferentes, né? Porque se a gente fosse igual com todo mundo, se a gente agisse igual com todo mundo, a gente acabaria cometendo injustiças. A gente não pode ter essa ilusão, né? A questão da educação dos filhos, e quem é pai e mãe sabe muito bem disso, que o que vale para um, às vezes, tem que ser abordado de uma forma diferente com o outro, porque o outro é um outro espírito, ele está em outra condição de compreensão, de absorver um ensinamento.
o outro está mais refratário, o outro é mais resistente, enfim. E é isso que ela coloca no capítulo. Jesus tinha uma palavra suave com os sofredores, mas era uma palavra contundente com os perversos. Porque nos dois casos ele era fiel ao mesmo princípio, que era o princípio da igualdade, o princípio da justiça. Então, pautado num princípio só de fidelidade a Deus, ele agia conforme as pessoas, as circunstâncias, e isso é muito bacana, muito interessante da gente compreender que é nisso que está a coragem. Não é? A coragem não é fazer tudo igual, mesmo fazer o que todo mundo faz igual a todo momento e com toda circunstância. Não. É ser fiel ao princípio do bem, mas procurando, então, ser justo, ser honesto, e, como a própria Joana fala, ser suave com os sofredores e ser contundente com os perversos. E, Natália, pegando o gancho aí na fala do Adriano, uma das coisas que ele fala exatamente que ele traz no Evangelho é que a gente não viva como o homem do mundo, né? Mas que a gente viva dentro dessa condição que nos é cabível no processo reencarnatório, mas que a gente não seja igual, mas que a gente tenha uma postura diferente. A nossa postura é exatamente essa conquista do enfrentamento, é ter essa coragem do enfrentamento para poder vencer a nós e aquilo a qual nos circunda, né? Que faz parte do nosso cotidiano, para que a gente tenha a postura, saiba como agir. Aí eu também volto na fala do Adriano, quando ele falou da questão dessa ligação dos capítulos, e a obra é uma obra muito interessante porque ela, tratando de Jesus como sempre atual, e o que é ainda, e sempre vai ser, porque vem trazer exatamente aquilo que é da nossa necessidade ainda de ficarmos atentos, de buscarmos realmente esse processo de renovação, de entendimento, de compreensão, exatamente para que nós cresçamos, né? Que nós evoluímos, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? A gente entender essas condições pegando que se a gente está no mundo de escola, a gente vai passar por essas necessidades porque são coisas que a gente precisa aprender, vai passar por essas dificuldades, né? Melhor dizendo, porque são coisas que a gente precisa aprender. Porque o amar ao próximo a si mesmo, dentro da fala, é muito fácil. Se não tiver aplicabilidade mesmo, que aí por isso que ela também traz esse exemplo do bom samaritano, que é interessantíssimo, né? Que é exatamente essa ressalva que ela faz. Porque amar o próximo é aquele momento da dedicação, do esforço, de enfrentar em situações difíceis, você saber auxiliar naquele momento também, estar atento e saber como ajudar, né? E de muitas vezes se dispor além do que é necessário para que você possa realmente cumprir com esse papel, que é exatamente desse enfrentamento, dessa mudança. E aí os exemplos, claro, que ela traz na obra são exemplos que para nós, que nós já estudamos, já tivemos a oportunidade de conhecer, mas que muitas vezes ainda falta ainda para nós dentro do nosso enfrentamento pessoal. Porque muitas vezes a gente leva para uma questão muito, muito distante realmente, né? Aí eu achei ótimo quando você trouxe os exemplos, porque são coisas do nosso cotidiano, são coisas a qual a gente passa ao longo da nossa vida. E além disso, a gente passa por outras também, muitas vezes sutis, né? Coisas assim, talvez menores do que essa, mas que a gente tem essa oportunidade também de, muitas vezes, de ter uma postura, de ter um entendimento, de ter uma fala diferente e a gente não faz. Então é sempre nesse sentido desse enfrentamento pessoal, dessa condição, buscando a postura de Jesus como exemplo, exemplo para todos nós, né? Caminho, verdade e vida, que é isso, porque isso vai fazer com a nossa mudança, a nossa melhoria, nosso aperfeiçoamento realmente como seres que eternos que somos e que devemos chegar numa condição melhor, né? E é bem isso mesmo que o Adriano falou, né? Nesse pedacinho aqui, eu achei sensacional quando ela fala realmente isso, que né, sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. E é isso. Ele sempre com essa firmeza, ele sempre agindo, né, levando essa mesma conduta para a sua vida, mas que se mostrava de forma diferente para as pessoas. Então, que a gente saiba, porque ter realmente essa coragem de agir
e de ser quem nós somos, né, dentro dos princípios e dentro do Evangelho, dentro dos princípios de bem de Deus, mas que a gente conserve isso, porque vai ser visto de uma forma diferente para as pessoas e para os outros. Tudo que a gente fizer vai ter uma interpretação de uma forma para um e uma interpretação de uma forma para outro. E com Jesus isso não era diferente. E aí, esse é o momento, né, da coragem dele também, de ser aquilo que ele veio para ser, né, de se mostrar aquele quem ele veio mostrar para ser. E que a gente tem que ter essa firmeza, né, que a gente tem que se lembrar sempre dessa firmeza e desse comportamento que ele tinha de não se mostrar para uns de uma forma e para outros de outra forma. Que ele era o íntegro, né, em todos os momentos, mas que com certeza, né, era visto de uma forma para uns e de outra forma para outros. E aí, seguindo aqui, trazendo essa parte dos valores morais, que é o que a gente já está conversando aqui, que ela fala que a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Então, pensando, né, nesse conceito, igual como o Adriano falou, que a gente ainda não tem, né, a gente ainda não sabe o que é realmente o amor, o que é realmente a felicidade, mas que a gente está aprendendo e trazendo isso para o agora, a gente tenta pautar isso, né, dentro desses valores morais, de seguir isso para a nossa vida e tentar levar a nossa vida de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma com essa coragem, para que a gente consiga ter essa vida feliz. E que não é a história da consciência tranquila, né? Não tem nada melhor do que você deitar no travesseiro e saber que a sua consciência está tranquila perante todos os aspectos, né? Pensando que isso ainda vai ser possível um dia. E aí, isso casa muito com o que a gente estava conversando, porque é isso, a gente precisa ter essa coragem de, de ter essa conduta para a nossa vida. E que muitas vezes a gente acaba falhando nisso. A gente acaba caindo nisso. Ah, mas é só uma coisinha. Ah, mas é só dessa vez. Ah, mas é. E aí, nessas pequenas coisas, como o Robson falou, que a gente vai construindo e a gente vai. Ou então a gente acaba perdendo a gente acaba se perdendo, né? Se perdendo de nós mesmos, se perdendo daquilo que a gente acredita, se distanciando dos princípios do Cristo. Sim. Ô, Nath, Oi. desculpa, alguém pediu para falar aí, gente? Não, ninguém levantou a mão, não. Não sei se todo mundo viu, mas um vídeo viralizou essa semana, ou foi semana passada, acho que foi essa semana que de um motorista de aplicativo lá nos Estados Unidos que reagiu a uma questão de racismo, né? A passageira que solicitou a corrida, quando entrou no carro, aí falou assim, graças a Deus, um branco, né, um homem branco que fala inglês, isso é lá nos Estados Unidos, né, que fala inglês. Aí ele achou super estranho, né, e ele falou, oi, como é que é? Aí ela falou assim, não, graças a Deus, um homem branco que fala a minha língua. Aí ele falou assim, mas por quê? Se não fosse um homem branco, faria alguma diferença? Aí ela deu um tapinha assim no ombro dele e falou assim, não, porque eu acho que ela já tinha recusado talvez outras corridas por conta do motorista ser de outra etnia, né? E aí o motorista falou assim, não, pode descer, eu não vou fazer a corrida para a senhora. E aí tanto ela quanto o acompanhante dela ficaram
não acreditaram que ele estava recusando a corrida, mas ele foi enfático e foi super educado. Ele falou até assim, olha, isso é inapropriado. O que a senhora está falando é inapropriado. Se fosse uma pessoa de outra cor, não fosse branco, faria alguma diferença? Então a senhora, por favor, pode sair do carro, eu não vou fazer essa corrida. Então, assim, demonstra que ele realmente foi corajoso, de ser enfático, porque outra pessoa, talvez, né, com aquele tapinha no ombro, assim, talvez deixasse passar, achasse até errado, mas deixasse passar. E a gente vê que nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, onde a gente percebe, né, uma escalada de valores, assim, autoritários, né, de valores fascistas mesmo, neofascistas, racistas, preconceituosos, né, despontando. É uma coisa que eu já vi muitas pessoas comentando a respeito, em que num passado não muito distante, isso estava presente, sempre esteve presente. A gente até já estudou isso e já discutiu isso, debateu isso em outras vezes, que também eu me recuso a acreditar que a gente está evoluindo. Isso não existe. Nenhum historiador, sociólogo, antropólogo diz que a gente esteja em um processo de involução, a gente está piorando. Não. Essas coisas já existiam, só que antes as pessoas às vezes reprimiam esse tipo de coisa, né? Ou deixavam mais quietinho, mais ali dentro da vida privada, não manifestavam isso em público. E a gente está vendo hoje isso se tornar público sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, as pessoas manifestando esse tipo de preconceito sem nem corar, como se diz no popular, né? Não fica nem vermelho. E é nessa situação que a gente precisa ter a coragem, destacada nesse capítulo, da gente se posicionar com respeito, como ela própria fala, né? Ela tem um momento em que ela diz isso no capítulo, né? Respeitando o momento de cada um, respeitando a condição de cada um, a individualidade de cada um, mas sendo fiéis, nós, né, agirmos sendo fiéis a esses valores e princípios cristãos quando a gente se deparar com uma situação dessa. Tem só para finalizar, Nath, antes dessa frase que você destacou aí, teve uma outra que me chamou muita atenção, que eu gostaria de comentar, que eu achei também muito importante, que é quando ela fala assim, ó, concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer e sempre. Ou seja, nós temos o direito de ser humano, no sentido de, temos o direito de assumir nossas imperfeições, nossas limitações. Então a gente não pode exigir nem de nós mesmos, nem muito menos do outro, que sejamos perfeitos. Uma conduta irrepreensível, uma conduta 100% pautada no Evangelho de Jesus. A gente pode até esperar isso e almejar isso, mas exigir isso de ninguém a gente pode, nem de nós mesmos, e nem sequer do outro. Mas a gente tem o dever, então primeiro é o direito de ser humano, o direito de errar, o direito de ser imperfeito, mas o dever de crescer sempre, ou seja, precisamos impor a nós mesmos o dever de fazer sempre melhor. Mesmo quando a gente achar e identificar, reconhecer que errou, mas procurar não errar de novo, procurar avançar, procurar ser melhor. Então, é um outro ponto que vai ao encontro disso que a gente está conversando aqui. Isso. E aí, vou passar aqui para a próxima. E aí, quando... não, esse não é do capítulo, é de um outro livro, que ela fala o seguinte, que problemas são desafio à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Então, eu acho muito legal quando ela coloca isso, que são testes de promoção espiritual, porque é bem isso que o Adriano está falando. E é um pouco do que a Leila falou também. A gente, às vezes, não sabe como agir diante de determinadas situações, né? A gente tem essa questão, né, de trazer esses valores morais, de querer que esses valores morais estejam na nossa vida, como na frase anterior, para que a gente tenha uma vida feliz, mas não é algo fácil, como o Adriano está falando. Então, são muitos problemas, são muitos desafios que vão surgir. Como ela fala no capítulo também, que a vida de Jesus foi cheia de desafios. Então, não é algo fácil.
Hoje a gente está falando, né, dessas coisas, hoje essas coisas estão vindo mais à tona, como o Adriano falou, mas a gente realmente se manifestar e se colocar à prova realmente não é algo fácil. Não só nessas situações públicas, mas até em situações pequenas na nossa vida, dentro da nossa própria casa e com nós mesmos, de ter que fazer certas escolhas para o nosso bem, para o bem das pessoas que convivem com a gente. Então, não é algo fácil. E que à medida que a gente for passando por esses momentos, a gente vai tendo essa promoção espiritual que fala. Então, ela traz, né? E seja qual for a aprovação que te surpreenda, tem coragem. Às vezes a gente esmurece, a gente dá aquele desânimo, dá aquela tristeza, mas que a gente lembre, né, que desse exemplo de Jesus, que ele não esmureceu. E a gente tem que levar isso como força, né? A gente esquece, muitas vezes, a gente se desespera, e também é por isso. Pelo que o Adriano falou, nós temos o direito de ser humanos, mas que nós, como espíritas, né, e hoje, sabendo o que a gente sabe, que a gente busque ajuda e busque ter essa coragem. Eu trouxe também a imagem do peixinho, né? Às vezes a gente fica ali na zona de conforto, acha que tá tudo bem, mas a gente precisa ter esse momento, a gente precisa dar esse passo, porque muitas vezes a gente vai para algo melhor. A gente passa por uma situação difícil para chegar em outra melhor. E aí ela fala também, né, que a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso, que foi uma das coisas que a gente falou também, né? Que a gente tem que, a gente vai ter falhas, a gente vai ter insucesso em alguns momentos, mas que a gente precisa, né, ultrapassar isso, que a gente não dá para ficar preso a um momento ruim que a gente passou, a uma situação ruim que a gente passou, que a gente precisa agir e ver onde o que aconteceu ali para a gente errar ou para que alguma situação aconteça e a gente conseguir superar aquilo, passar por cima daquilo, ter coragem de passar por aquilo. E aí ela fala que eu achei muito linda essa parte, né? Que ela fala assim: não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Autoanalisa-te banhado pela claridade dos ensinamentos dele e rompe os grilhões que te julgam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Então a gente tem que fazer essa autoanálise. Ela fala, né, e a gente esquece mesmo, a gente esquece de olhar e vive na nossa zona de conforto, esquecendo de olhar para as nossas necessidades. A gente esquece que está numa situação de conforto e de dificuldade por nossa causa e fica preso ali, fica preso naquele momento, fica preso naquela situação e não percebe que é por nossa causa, pela falta de coragem, muitas vezes, que a gente tem de sair daquilo, de ver o que está acontecendo ao nosso redor. E aí ela fala novamente: enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. É aquilo, a gente tem aquela frase, né? É melhor se arrepender do que fez do que não fez. E aí, nesse caso, ela fala que não, né? Se você passa por cima daquilo, passa uma borracha e segue a vida. Segue a vida, porque se você quer ter, né, passar por um momento melhor, ou ter realmente seguir esse valor, né, os valores morais, passa por cima disso e vive a vida, né, sem esses arrependimentos, sem ficar remoendo a culpa.
A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Então, a gente vai ter resultado negativo sempre. Somos humanos, estamos aqui aprendendo na reencarnação. A gente vai ter resultado negativo, não tem como ter só resultados positivos. E aí vem essa parte: nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade de valor que certamente não possui. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa. Então, que a gente lembre também desse processo, que cada um passa por situações na vida, mesmo aqueles que a gente abomina, que a gente fala mal, aquela pessoa passa por processos na vida dela. Então, a gente, né, tem que respeitar ainda assim. Jesus fez isso com todos. Ainda não é fácil para a gente, mas estamos aprendendo. Considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. E aí a fala do Adriano, que o Adriano disse, né? Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Então, que a gente não deve ficar estacionado, a gente tem que ter essa coragem da mudança, essa coragem do agir, essa coragem do falar, tanto para nós como para os outros. Age sempre ajudado pelo otimismo. O medo é inimigo atroz que dizima a vida aos milhões. Então, quando a gente, né, não age pelo medo, a gente se deixa na zona de conforto e deixa que os outros, diante, por exemplo, dessas situações que eu trouxe, acreditem que está tudo bem. E não tá tudo bem, né? Dizima vidas, então pessoas, né, acabam tirando suas vidas por isso. Pessoas se magoam, pessoas sofrem pelo muitas vezes da gente se omitir do nosso medo, e a gente também sofre quando a gente se omite. A gente foi fazer visita, né? A gente voltou com as visitas e hoje eu fui com a Giovana numa casa lá no Porto Rico. E assim, quando a gente saiu de lá, eu comentei com a Giovana, eu falei assim, me deixa tão triste ver uma jovem com 25 anos, né, com 3 filhos pequenos, uma menina bonita, mas parece que a pessoa não tem coragem, sabe? Não tem vontade de viver assim, de fazer, ah, eu vou fazer diferente, eu vou arrumar um emprego. Ah, você quer estudar? Ah, eu quero, mas é tão difícil. Ah, eu não consegui arrumar emprego. E a pessoa já tem 2 anos assim, sabe? A pessoa com 25 anos, com uma vida toda pela frente, mas falta aquela vontade, falta a coragem mesmo de vencer, de querer mudar. E aí você fica assim, porque se o outro não quiser, você não tem como ajudá-lo, né? E aí é muito triste. Aí quando ela vem falando assim que você precisa da coragem para seguir, e aí muitas vezes a gente precisa ouvir isso. Você precisa de coragem, precisa ir adiante, precisa melhorar, né? Até pelos seus filhos que são pequenos, para quebrar esse ciclo. E quando você se depara com um jovem assim, sem expectativa, sem sonhos, você se dá uma entristecida, porque você fala assim, poxa, a pessoa tão nova, né? Podia seguir adiante, podia falar que isso é uma fase, que vai vencer. Então, as palavras da Joana vêm muito assim, para nos tocar mesmo, né? Que a gente é capaz, que a gente precisa ter ânimo, que dificuldades todos vão passar. E eu falando, ah, Giovana, a pessoa tem que ter vontade, né? De querer mudar. É nesse momento, e é isso, né, Leila? Você disse que falou com ela, vocês estão indo lá, e é esse momento da gente não se omitir, né? A gente fala, mas cabe à pessoa também agir, né? E trazendo o exemplo do Cristo, ele muitas vezes fez a parte dele, muitas histórias, né? Muitas passagens que a gente tem notícia. Ele fez a parte dele, mas a pessoa algumas vezes não quis mudar, não quis sair daquela situação e voltou para a mesma situação de antes. E isso com o próprio Cristo falando para ela.
Então é isso, né? A gente faz a gente tem que olhar para nós, tentar ajudar o outro. E aí, a partir do momento que a gente faz essa tentativa e não funciona, aí vai dele já tentar se levantar e fazer a tentativa dele. Então, são essas situações, né, que a gente vai se deparar realmente e que a gente tem que lembrar sempre, né, do que a gente vê, do que a gente estuda, do que a gente sabe sobre a vida do Cristo. E não é fácil, não é fácil, igual você está falando, não é fácil, a gente fica triste, a gente se sente mal numa situação dessa, mas que a gente busque ter esse esforço, né? E de fazer, falar, de fazer, mostrar, e que se não der frutos, né? Que a gente tenha pelo menos tentado. Aline? Natália, na hora que eu estava lendo esse capítulo, esse parágrafo aí me chamou muita atenção, porque quando a gente reflete nessa questão da coragem e a gente se vê na posição de que não tem essa virtude em excelência, a gente tem, assim como com qualquer outra virtude, o hábito de se acomodar, né? Não, eu não tenho, e apenas. Um exemplo é essa questão da timidez, né? Não, eu não gosto de falar em público, eu não me sinto bem, e pronto. Então, esse capítulo, esse parágrafo especificamente, fala para a gente treinar isso, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente ir treinando a nossa coragem. Eu não sou bom de cozinha, mas aí eu pego uma receita e me arrisco. E aí ficou bom, nossa, aquilo me dá coragem, me dá ânimo, me dá mais disposição para poder ir vencendo. Então, nesses pequenos triunfos é que a gente vai se construindo, vai ficando corajoso. Eu não gosto de falar numa plateia grande, mas eu devo treinar quando eu tiver com um grupo pequeno, fazer um comentário, introduzir um assunto ali, pronto, eu já venci um pouquinho. Então, é nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente deve fazer o treino. E às vezes a gente simplesmente se acomoda e fala, não dou conta e pronto. Então eu fiquei pensando nisso, falei, a gente, já que reconheceu que não tem essa coragem como deveria, que a gente possa, nas pequenas coisas, ir treinando ela para desenvolver. É isso. Outro ponto que ele coloca aí é a questão de reconsiderar, né? Porque da mesma forma que eu tomo uma atitude e deu certo, e aquilo me faz crescer, eu fico me achando, nossa, foi bom isso que eu fiz. Por outro lado, quando vem um insucesso, para a gente não se entregar, não esmorecer, buscar repensar por que aquilo não deu certo, o que foi que eu fiz que eu não deveria ter feito, e numa próxima tentativa eu fazer diferente. Né? E isso serve para tudo na vida. Então, por isso que fala coragem de viver, porque realmente é para tudo que a gente faz. É bem isso, né? Nessas pequenas coisas, nessas pequenas situações que a gente se depara e que a gente percebe que às vezes a gente está realmente nessa zona de conforto, que a gente está mole, esmurecido. Eu acho que esse capítulo foi um empurrãozinho, sabe? Assim, aquele empurrão que, pelo menos para mim, funcionou assim, né? Fala, vai, minha filha, levanta, faz alguma coisa. Foi bem assim para mim esse capítulo. E aí, né, ela traz aqui, que ela fala assim, né? Apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Lembrando que é sob tribulação ou fora dela, porque quando a gente está nos nossos momentos, acho que alguém quer falar. Não, fez um barulho aqui, achei que era alguém que queria falar. Quando a gente está, muitas vezes, no nosso momento de alegria, nos momentos felizes, a gente esquece também. E aí é onde, muitas vezes, a gente pode acabar errando, a gente pode acabar, né, agindo de forma não condizente com aquilo que a gente acredita. E aí que a gente lembre sempre, tanto na alegria quanto na tristeza, a gente sempre deve lembrar
E aí é quando ela fala, em dúvida atroz ou perseguido, pense em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Que é como também os meninos falaram, que tem lá no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, né? Que pensa se você gostaria que aquilo fosse feito com você. E aí pense em como Jesus agiria nessa situação. Claro que muitas vezes não tem como a gente fazer tudo o que ele faria, mas minimizar, né, um pouco ali, igual a Leila falou, ela passou por essa situação com essa menina hoje. Jesus talvez conseguisse tocar, né, o coração dela, mas a parte delas elas fizeram de tentar conversar, de ir lá, estão fazendo de ir lá todo mês, ir lá falar, ir lá tentando. E é assim que a gente segue a nossa vida. Então, quando, trazendo de novo o exemplo daquelas 3 situações do início, quando a gente vê uma situação daquela, a gente tenta lembrar, Jesus agiria dessa forma? O que Jesus iria fazer nessa situação? Muitas vezes eu tento fazer isso, e aí às vezes minhas amigas até ficam assim, nossa, Natália, mas como você é radical com algumas coisas, mas não é. É isso, né? A gente precisa fazer isso para a gente tentar pensar com mais clareza em algumas situações. Ah, sim. E aí ela coloca no finalzinho, ela coloca assim, que a coragem é conquista, que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. E aí é isso que ela traz, né? E é isso que esse capítulo que eu, né, consegui retirar para trazer para vocês desse capítulo. Nath, essa frase final que você destacou aí, a penúltima frase do capítulo, né? Achei também fantástica. Ela falando, porque eu inclusive confundia o conceito de temerário, né? Eu confundia temerário com temeroso. E o temerário é aquele que age até com uma aparente coragem. É uma coragem aparente, mas na verdade é a pessoa que age meio que por como é que fala assim, precipitado mesmo, como ela diz, né? É a pessoa que age, como é que é o termo que tá me fugindo aqui? Um afobamento, né? Age assim meio que para querer resolver logo. É tipo Então, criança que vai no brinquedo, né? Assim, fala, eu sou o bambambam, chega lá em cima, tá se tremendo. e acaba, é muito audacioso, né? E é imprudente. No final das contas, acaba sendo imprudente. Então, o temerário é essa pessoa que, às vezes, até aos olhos de outras pessoas, pode parecer corajoso, mas, na verdade, ele não está usando desses atributos comuns da coragem que a Joana de Ângeles destaca, que é o quê? A saber esperar, confiar e agir no momento certo, né, no momento oportuno. Isso é ser corajoso, de fato. É você, né, perceber ali qual é o momento adequado, esperar pelo momento adequado se acha, se identifica que aquele não é o momento certo de agir, e confiar em si, na sua capacidade, confiar em Deus, confiar na proteção dos espíritos, enfim. Essa é a verdadeira coragem. Então, achei muito interessante que o temerário, ele age de forma precipitada e, com isso, acaba sendo, por vezes, impiedoso e irresponsável, como ela destaca nessa frase, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que o corajoso nem sempre é aquele que age rapidamente, mas é aquele que sabe esperar o momento melhor e tem esses outros atributos que ela destaca no capítulo. E é isso. E aí, eu trouxe uma música de uma banda que eu gosto muito, que ela fala sobre um pouco dessa questão que a gente conversou aqui, né? Sobre a questão da coragem.
E eu trouxe um videozinho com a música e a letra, e pra gente poder encerrar também. É uma música mais animadinha, qualquer coisa a gente pode colocar outra também para fazer a prece. É só para vocês verem um pouco da letra. Are you waiting for the right excuse? Are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? What are you waiting for? Gotta go and reach for the top. Believe in every dream that you got. You're only living once, so tell me, what are you waiting for? You know you gotta give it your all, and don't you be afraid if you fall. You're only living once, so tell me, what are you waiting for? Tell me what you're waiting for. Show me what you're aiming for. What you gonna save it for? What you really waiting for? Tell me what you're waiting for. Show me what you're aiming for. What you gonna save it for? What you really waiting for? Everybody's gonna make mistakes, but everybody's got a choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? You gotta go and reach for the top. Believe in every dream that you got. You're only living once, so tell me, what are you waiting for? You know you gotta give it your all. Don't you be afraid if you fall. You're only living once, so tell me, what are you waiting for? Gotta go and reach for the top. What are you waiting for? Believe in every dream that you got. What are you waiting for? You know you gotta give it your all. What are you waiting for? You're only living once, so tell me, what are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? Muito interessante, hein? Então é isso aí. Uma musiquinha um pouquinho clichê, mas Não, mas tem mensagens, né, muito interessantes. A princípio, né, quando eu ouvi pela primeira vez, quando ele fala, né, o que você está esperando, aí pode parecer aquela coisa que a gente tinha comentado antes, né, querer agir no afobamento. Mas aí, no meio da música, ele fala, né, você sabe que precisa dar tudo de si. E é isso. E quando ele fala assim também, né, você só vive uma vez. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, não sei se foi do Haroldo ou do Arthur Valadares, que às vezes eu confundo o Arthurzinho com o Haroldão com o Haroldinho, né? E eu estava assistindo essa palestra e ele comentou assim,
que a gente fala, algumas pessoas que não acreditam em reencarnação dizem que nós vivemos só uma vez. Mas, de fato, essa vida nós só vivemos uma vez. Então, não vai ter uma outra vida em que eu vou ser Adriano, que eu vou ter, né, a minha esposa como minha esposa, meu filho como meu filho. Essa oportunidade que eu estou tendo agora, ela não vai se repetir. Então, de fato, cada experiência é única. Então, quando ele fala, né, o que você está esperando, é isso mesmo. A coragem é de saber que se você sabe que precisa dar tudo de si, você está dando tudo de si, aí você está deixando passar talvez o momento certo de agir, como a Joana fala no capítulo, né? A coragem, então, é saber esperar, mas quando identificar o momento, não ficar parado, né? Como ela própria fala no capítulo, e ele cita na letra da música, né? Não deixar que o medo paralise. Que o medo é realmente um sentimento que faz com que a gente fique estagnado, né? Mesmo tendo todo o preparo, sabendo que já é capaz de dar tudo de si, não age. Mesmo assim, não faz o que se espera que seja feito. E é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só agradecer, Natália, porque realmente um momento muito bom. Essa aula, ela é muito interessante esse tema, quer dizer, não que os outros não sejam, mas eu como Adriano, eu fico, cada vez que a gente faz os estudos, eu fico mais agraciado com a obra realmente, porque é uma obra que traz muitas reflexões, muitos pontos assim, interessantes para a gente, e esses momentos de discussões, eles complementam ainda mais, né? Porque eu acho que isso enriquece muito esse momento do estudo, porque muitas vezes quando a gente faz uma leitura e alguns pontos a gente não consegue captar e o colega consegue, e aí a gente vai gerando esses debates que são muito valiosos, né? E são muito enriquecedores para nós mesmos. Eu acho que foi a escolha eu não canso de falar e vou repetir de novo, a escolha da obra foi maravilhosa. E esse momento que a gente está vivendo também é muito bom e muito boa a sua aula. Eu gostei muito, Natália, os exemplos, muito bom mesmo. Parabéns, maravilhoso. Obrigada, Robson. Tá de parabéns, coisinha. Muito obrigada. Alguém? Então, Robson, você pode fazer a prece? Eu pedi para alguém, mas já que você está tão envolvido. Ah, não, passa sim, com certeza, Natália. Tão inspirado, né, Natália? Vocês que inspiraram, Natália. O capitão, eu estudei que inspirou. Tá bom? Então vamos lá, né? Então vamos mais uma vez elevar o pensamento ao mais alto, agradecer a Deus a oportunidade bendita do estudo dessa tarde, agradecer aos companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco também nesse instante. Agradecer esse espírito grandioso, Joana de Ângeles, a qual nos possibilita essas obras de reflexão para auxiliar no nosso crescimento, nosso desenvolvimento físico e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, e assim encerramos mais esse momento do estudo, dizendo graças a Deus.